7 tipos de intercâmbio para você fazer na França. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltaviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre tipos de intercâmbio para você fazer na França. Porque sempre que eu falo do meu intercâmbio universitário, as pessoas me perguntam, mas Mari, só tem como fazer esse intercâmbio? Tem que estar na universidade para fazer intercâmbio na França? Tem algum outro tipo de intercâmbio? E a resposta é que sim, existem vários outros tipos de intercâmbio que você pode fazer na França. Então eu separei 7 tipos para você conhecer. Então, se você sonha em fazer intercâmbio na França, já deixa o seu like que esse vídeo é pra você. O primeiro tipo de intercâmbio que eu já fiz também na França é o intercâmbio de idiomas, que eu acho que é o intercâmbio mais clássico de todos. Eu acho que é o que vem à nossa mente quando a gente pensa em intercâmbio, é logo o intercâmbio de idiomas. E no caso da França, vamos aprender francês. Começa por aí, você não tem como ir pra França e você estudar inglês, por exemplo. Assim, até tem as escolas que oferecem, mas assim, eu não recomendo, não tem nada a ver na França pra estudar francês. Como é que ele funciona então? Você vai estudar francês numa escola de idiomas, que é uma coisa semelhante a você estudar, por exemplo, numa escola de idiomas aqui no Brasil. Tem aquele mesmo estilo de ser uma escola menor, ter turmas menores, e lá na França você vai ter professores nativos que vão ali te ensinar o francês. A duração mínima desse intercâmbio é de 2 semanas e você pode ficar até 3 meses na França sem necessidade de visto de estudante, apenas com seu passaporte. Se você ficar um período maior que isso, aí sim você vai precisar de um visto de estudante, mas nem se preocupa que tem um vídeo explicando como tirar o visto de estudante por aqui. Mas se você ficar menos desse tempo, você nem precisa de visto, só do seu passaporte mesmo. E como eu sei que essa pergunta vem junto com esse tipo de intercâmbio, você me pergunta, Mari, eu preciso saber falar francês para poder fazer esse intercâmbio? E a resposta é, não, você não precisa saber falar francês, você pode entrar numa turma ali básico de quem não sabe nada. Mas eu pessoalmente não recomendo, porque principalmente por ser um intercâmbio que ele vai ser ali de uma curta duração, não vai dar para você aprender do zero você ficar fluente em francês. Você vai até aprender alguma coisa, você vai se familiarizar, tudo, mas eu acho que o intercâmbio, ele é um investimento tão caro na maioria das vezes, principalmente desse intercâmbio de idiomas, que é, infelizmente, um dos mais caros que existe, que você chegar lá, pra você sem saber nada, e você voltar sabendo só um pouquinho, não acho que vale a pena. Acho que vale muito mais você investir o seu tempo que você tiver aqui no Brasil, aprendendo o máximo de francês que você puder, e aí quando você for pra lá, você já vai com uma base boa, que aí vai ser muito mais fácil de você aprimorar o seu francês, vai sair mais barato pra você, e você vai aproveitar muito mais o seu intercâmbio, vai passar muito menos perrengue, porque imagina, você tá num país que você não sabe falar uma palavra. Eu não acho que vale a pena, inclusive eu tenho um vídeo só falando sobre isso, de nível de idioma que você precisa pra você fazer esses intercâmbios, depois você dá uma olhadinha aqui na legenda. E uma coisa muito legal desse intercâmbio é que assim, ele é pra literalmente todo mundo. Você não tem limite de idade pra fazer ele, então assim, eu já tive colegas de sala, inclusive, que tinham 80 anos fazendo esse intercâmbio, então não tem limite de idade, pode ser um tempo flexível, né? Você pode ficar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, o tempo que você puder e quiser. Então assim, ele é um intercâmbio que ele é muito eclético, por isso que eu gosto tanto dele, e eu tenho inclusive um vídeo falando só sobre o processo para você poder fazer o intercâmbio de idiomas. Não cabe nesse vídeo daqui, vou deixar também aqui linkado na legenda para você, mas se você quiser saber da minha experiência fazendo esse intercâmbio, eu já fiz esse intercâmbio de francês em Nice, em Lyon e mais recentemente em Paris, antes do meu intercâmbio universitário. Também vou deixar tudo linkado aqui para você ver depois. O segundo tipo de intercâmbio é um intercâmbio parecido com o anterior, mas ele tem um objetivo específico, que é um intercâmbio preparatório para provas de proficiência. Então, se você precisa fazer alguma prova de proficiência do seu francês, seja para você entrar em algum processo de alguma universidade, para o seu emprego, enfim, por algum motivo você precise da comprovação que você fala francês, e isso você atinge através de uma prova de proficiência, você pode fazer esse intercâmbio. Então, assim como no anterior, você vai também estudar na escola de idiomas, mas você vai fazer então um curso preparatório específico para essas provas, que pode ser o DELF, o DALF ou o TCF. Geralmente esse intercâmbio ele tem a duração mínima de 1 mês, mas ele pode também ser mais longo. E ele é super específico para essas provas, então é realmente um intercâmbio dedicado para isso, e principalmente se você precisar acelerar o seu aprendizado para você poder fazer esses testes, porque o aprendizado que você tem no intercâmbio é muito maior do que se você ficar estudando só no Brasil. Inclusive, se você quiser uma recomendação de escola de francês, eu recomendo muito a escola que eu estudo, que é a Francês para Brasileiro. Vou deixar aqui o contato para você conhecer mais. O terceiro intercâmbio é o programa de trabalho com visto férias trabalho. Já tem um vídeo completo falando sobre esse intercâmbio por aqui, mas resumidamente, esse é um intercâmbio que você vai com visto, que ele tem a duração de até 1 ano, que você pode trabalhar legalmente na França por esse período, ganhando em euro. Tem,
claro, alguns requisitos para você obter esse visto. Por exemplo, a idade é um fator determinante, que você só pode ter entre 18 e 30 anos para você poder tirar esse visto. E algumas documentações específicas. Mas ele é um visto muito legal porque ele é gratuito. Então, assim, o visto é uma coisa muito cara, então você não pagar esse visto já é um baita incentivo para você poder fazer esse intercâmbio e você vai ter uma experiência de trabalho internacional na França. Olha que chique! Então, se você quiser saber mais intercâmbio, vou deixar aqui linkado o vídeo que eu fiz completo para você ver. A quarta forma de você fazer intercâmbio na França é a mais barata de todos, o famosíssimo, polêmico intercâmbio de au pair. Esse também é um intercâmbio de trabalho, mas nesse aqui você vai especificamente cuidar de crianças. Você precisa ter entre 17 e 30 anos para poder fazer esse intercâmbio. Apesar de não ser exigido, eu recomendo que você tenha o básico de francês para você fazer esse intercâmbio. Afinal, você vai cuidar de crianças, vai cuidar de outros seres humanos, como que você não vai conseguir se comunicar com elas? Então, assim, vai com o básico de francês, precisa do seu diploma escolar, ter condição de pagar a sua viagem e frequentar um curso de idiomas por 3 meses. Ou seja, lá no seu intercâmbio você fazer pelo menos 3 meses de aulas de francês. Nele, você não precisa de agência necessariamente, e ele tem a duração mínima de 1 ano, mas pode ser estendido até 2 anos. Eu já fiz aqui no canal um vídeo completo sobre como ser au pair nos Estados Unidos, e assim, o processo ele é bem semelhante, mas tem algumas coisas diferentes. Então, se vocês quiserem que eu faça especificamente para ser au pair na França, deixa aqui nos comentários que eu faço para você. O quinto tipo de intercâmbio na França que você pode fazer é o intercâmbio programa de férias TEAM. Esse intercâmbio ele é oferecido por algumas agências e ele é destinado para aquelas pessoas entre 10 e 17 anos, ou seja, que são muito novas para fazer um intercâmbio de idiomas tradicional. Então, nesse intercâmbio você vai estudar o idioma numa escola de idioma, igual no intercâmbio de idiomas, mas tudo que você faz vai ser acompanhado por um monitor. Então, depois que você sair da sua aula, você não vai ficar livre para fazer o que você quiser na cidade na maioria dos dias. Você já vai ter programado várias atividades culturais para você poder aproveitar a cidade no grupinho ali que você foi com esse intercâmbio. Então, é um programa de intercâmbio muito interessante porque ele tem toda essa proteção, todo esse esquema já fechadinho para você poder fazer esse intercâmbio durante as suas férias escolares. O sexto tipo de intercâmbio que você pode fazer na França é o intercâmbio de high school. Esse intercâmbio ele é bem famoso nos Estados Unidos, mas você também pode fazer ele na França. Se você tiver entre 14 e 17 anos e estiver na escola, você pode fazer um semestre do seu ano letivo lá na França. Nele você vai estudar na escola pública francesa e você precisa sim do nível pelo menos intermediário para você fazer esse intercâmbio. E nele você também precisa do visto do estudante, porque ele tem uma duração maior que aqueles 3 meses que a gente conversou mais cedo. E o sétimo tipo de intercâmbio, que é o meu queridinho porque foi um intercâmbio que eu acabei de voltar, é o intercâmbio universitário. Nesse intercâmbio você vai estudar um semestre ou um ano letivo da sua universidade lá na França. Claro que você também pode fazer toda a sua graduação na França, você pode fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, também são outras modalidades de intercâmbios acadêmicos que você pode fazer, mas aí cada um tem um processo diferente. Eu posso falar com propriedade do intercâmbio universitário, que foi o que eu fiz, de um semestre lá em Paris, e eu tenho um vídeo completíssimo sobre todo o meu processo para fazer esse intercâmbio e também como você pode fazer o seu. Então vou deixar aqui linkado para você assistir quando esse vídeo aqui terminar. Vale ressaltar que cada um desses intercâmbios, eles são diferentes, eles exigem coisas diferentes, eles têm objetivos diferentes, têm processos diferentes, vistos diferentes. Então assim, se você se interessou por algum deles, eu tenho aqui linkado na descrição se eu tiver já algum vídeo específico sobre aquele tipo de intercâmbio, e se eu ainda não tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu faço também para você. Não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, e se você ainda não assistiu a minha playlist de intercâmbio na França, vou deixar aqui linkado também para você assistir depois. Esse vídeo tem muitos links, mas é porque tem muita informação, e aí se você for consumindo todo esse conteúdo, tudo, já você vai estar lá fazendo intercâmbio na França. Então espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível para você, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!